Sentar, meus irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. Atos 8. Atos, capítulo 8. Todo o capítulo 8. Vamos fazer a leitura, são 40 versículos. Na semana passada, a gente leu mais de 100 versículos aqui. Nessa semana só 40. Tá? Então, Atos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 40. Vamos fazer a leitura, irmãos. Assim está escrito. E Saulo aprovou sua morte. Está falando da morte de Estevão, que foi apedrejado. E Saulo aprovou sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem, chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância. E todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade, roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo Simão, disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te, vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce a Jerusalém para Gaza. E ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, e sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes do que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse.
A passagem da Escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Por que a sua vida é tirada da terra? Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem que o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a Ti, Pai, que seja verdade aquilo que cantamos, Senhor. Que o Senhor seja precioso para nós. Que o Senhor seja suficiente. Cantamos que só temos a Ti, Senhor. Isso significa que no Senhor está toda a nossa alegria, nosso prazer, nossa felicidade. O Senhor é amado pelas nossas almas. O Senhor é o desejo dos nossos corações. Que seja verdade isso, Senhor, e que a Tua palavra nos ajude, Senhor, para que essa verdade seja viva cada dia mais em nós, Pai. Fala com os Teus filhos, Senhor, cuida deles nesse tempo, em nome de Jesus, no meio da Tua palavra. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos uma igreja madura que conhece o seu Pai, e que basicamente a oração que Jesus nos ensinou a orar, ela era a oração chave daquela igreja. Quando Jesus nos ensina a orar, quando Ele nos ensina que a primeira coisa que nós devemos pedir ao orar a Deus é que o seu nome seja santificado, e se você não sabe como orar, a primeira oração que você deve fazer no dia, e pode fazer, e a melhor oração que você deve fazer no seu dia para começar o seu dia, é para que o nome de Deus seja santificado na sua vida, ou seja, aquele que Deus é, seja manifestado na sua vida, por meio dos seus desejos, por meio das suas obras, por meio das suas palavras, o nome de Deus ser santificado. Esse era um desejo intenso da igreja de Atos. Nós estamos meditando no livro de Atos, irmãos, prestem bem atenção, porque a igreja já conhece a doutrina correta, e muito bem conhece a doutrina correta, porém falta para a igreja a experiência correta com Deus. Tá? Como eu contei semana passada de um caso de uma colega da minha esposa, que ela disse que é luterana, mas acredita no espiritismo, Então ela conhece a doutrina da igreja evangélica, ela conhece a doutrina da Bíblia, ela vai todo domingo na igreja luterana, mas ela acredita em reencarnação. Como pode alguém com a cabeça acreditar em algo que se opõe à reencarnação? A Bíblia, ela se opõe à doutrina espírita, tá? Ela é oposta à doutrina espírita. Nós temos a esperança da ressurreição, de que Deus consertará todas as coisas, não que o homem vai evoluindo e o homem conserta todas as coisas, mas nós cremos num Deus onipotente, e Ele é todo poderoso, criador dos céus e da terra, e Ele criou e Ele vai consertar, Ele vai restaurar todas as coisas, porque Ele é Pai, Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, E nós vimos que a igreja, muitas vezes, ela proclama coisas, ela canta, nós como cristãos, nós cantamos coisas, nós falamos coisas, mas essas verdades, elas demoram a se enraizar no nosso coração. Por exemplo, a minha filha, a Rafaela, se eu perguntar para ela 100 vezes se o pai dela ama ela, ela vai dizer que sim. Se eu perguntar 100 vezes para ela: filha, tu tem dúvida do meu amor? Ela vai dizer não. A Rafaela, o papai te ama? Vai dizer sim. Aí eu dou uma ordem para ela, que faz bem para ela. Eu digo: Rafaela, não coma todo o algodão doce, vai fazer mal. Ela come todo o algodão doce.
Ontem ela falou, pai, posso fazer o meu leite? Ela estava com uma colher de chá comendo Nescau escondido. Igual uma doida. E eu disse, minha filha, o que eu falei sobre doce, minha filha? Aí eu sempre tenho a mesma conversa com ela. Olha para mim, baixa a cabeça. Olha para mim. O papai não te ama. Tudo que o pai pede é bom. Tudo que o pai manda faz bem para ti. O pai te ama. Aí eu dou toda aquela explicação. O pai te ama mais do que tu. É pro teu bem. O papai nunca vai falar uma coisa que é pro teu mal. E ela fica olhando, porque dentro do coração dela, ela não consegue associar uma ordem dada a ela para que ela rejeite um desejo dela, e como que isso pode ser bom? Como que ela negar um desejo pode ser bom? Ela não consegue entender isso. E como uma ordem que vai contra um desejo dela pode ser boa? E nós somos assim. Nós ouvimos dia após dia o Evangelho e a Palavra de Deus, mas no dia a dia, eu estou fazendo aqui um resumo do sermão passado, o que levou a igreja de Atos a dar a vida dela pelo Evangelho, porque na semana passada nós meditamos no martírio de Estevão. Estevão, um jovem rapaz, a qual a Bíblia fala que tinha um rosto como um anjo. Ele foi apedrejado injustamente e foi morto por causa do Evangelho. Então nós falamos aqui sobre o que leva alguém a dar sua vida pelo Evangelho. Com certeza, para alguém dar a sua vida pelo Evangelho, as verdades evangélicas têm que descer para o coração. Não pode ser uma coisa só da mente, mas tem que ter tomado todo o ser dessa pessoa para que ela, de fato, disponha a sua vida. Porque se nós formos ser realistas, às vezes nós não doamos a Deus uma manhã de domingo. Nós não doamos a Deus 10 minutos para uma leitura bíblica. Isso eu não falo em um tom de querer ser legalista ou acusador da igreja. Mas isso mostra o quão pouco as verdades que o nosso bom Pai nos ensina, elas desceram para o nosso coração como verdades boas. Assim como a Rafaela tem a dificuldade de entender. Se nós entendêssemos o valor que a palavra de Deus tem, o presente que é a palavra de Deus, o quão preciosa é a palavra de Deus, e o quão bons são os mandamentos de Deus, nós daríamos a nossa vida também. É a consequência lógica de nós acreditarmos num Deus bom. Nós acreditamos que se Deus nos pede para entregarmos a nossa vida na sua missão, isso também nos faz felizes. O nosso Pai, nunca vai nos pedir algo que não seja o melhor para nós também. Estevão sabia disso. Tanto é que quando ele estava sendo apedrejado, ele falou assim, estou vendo os céus abertos e Jesus à direita de Deus Pai. Estou tendo uma visão beatífica, estou tendo uma visão gloriosa dos céus. Podem me apedrejar à vontade, eu quero ir. Ou seja, Deus não pediu para Estevão algo difícil para a alma dele. Era difícil para o corpo dele ser apedrejado, sofrimento, mas lá dentro ele estava se regozijando. Né? E quantas vezes nós buscamos o pecado, e o pecado é o contrário, ele atormenta, faz bem para o nosso corpo, mas atormenta a nossa alma. Atormenta, traz trevas, solidão, depressão, angústia, nada mais tem cor, sabor, tudo escurece, tudo é triste, seco e vazio. O pecado nos leva a essa morte, essa sequidão. Mas o corpo às vezes sente um prazer no pecado. Né? O que é melhor? É ouvir o Pai, confiar na bondade do nosso Pai, e essas verdades elas têm que descer para o nosso coração. E nós, semana passada, falamos que a palavra obediência, até eu dou pouca ênfase em um sermão sobre obediência, porque eu temo muitas vezes que a palavra seja legalista, mas nos falta muito esse senso de paternidade. Nós vimos na semana passada basicamente isso. O que nos falta basicamente é obediência. Obediência a um Deus bom, a um Pai bom. Nos falta esse senso de paternidade, tá? Por quê? Porque o versículo-chave do sermão passado foi os apóstolos voltando felizes e contando à igreja. Nós fomos considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, na semana passada, basicamente, nós falamos sobre buscar a glória do próprio nome ou buscar a glória do nome de Jesus. Nós queremos a nossa glória ou a glória de Jesus. E nós vimos que um dos líderes dos fariseus falou algo muito importante sobre os apóstolos e sobre a igreja. Ele disse assim, muitos se levantaram, isso a gente viu semana passada, muitos se levantaram com uma falsa religião e todos sumiram. Se esse negócio aí é de Deus,
ele vai continuar. Se isso é para a glória e para o nome de Deus, ninguém vai conseguir apagar. Porque se é pelo nome de Deus que eles estão fazendo, o próprio Deus vai fazer com que eles cresçam. E a gente vai estar lutando contra Deus se a gente quiser impedir a igreja de se propagar. Ele falou isso. Então, vamos deixar. Então a gente ficou observando na semana passada claramente que existem homens que vêm, que cumprem uma religião, as pessoas cumprem uma religião. Os judeus iam ao templo, eles faziam orações, eles não adoravam imagens, eles davam o dízimo, eles faziam missões, eles faziam tudo bonitinho, direitinho eles faziam, mas no fundo, eles só se importavam consigo mesmo. Toda a religião, ela girava em torno deles. Existem pessoas assim, e existem pessoas que tudo em suas vidas giram em torno do nome de Jesus, a ponto de que até mesmo os sofrimentos podem vir sobre você, e você diz assim, tudo bem, se é para a glória do nome de Jesus, amém. Por quê? Porque o nome de Jesus é mais importante. E aí, para terminar o resumo da semana passada, eu dei um exemplo. Na verdade, eu dei vários exemplos, mas eu dei um exemplo simples sobre um homem que estava prestes a se divorciar da sua esposa, e ele veio me pedir ajuda, um amigo meu, e eu sentei com ele. Ele também não teve pai, o pai dele abandonou ele quando ele tinha 5 anos, se eu não me engano. E eu falei para ele, cara, senta aqui. Ele disse assim, faz de conta que eu sou o teu pai. Eu disse, por quê? Não, mas eu quero que tu entre no personagem. Ele disse assim, faz de conta que eu sou o teu pai, lembra do teu pai? Lembrou? E eu disse assim, se eu te proibisse agora como teu pai de tu se divorciar, pensa no teu pai. Estou pensando, ele disse, faz de conta que eu sou teu pai. Eu te digo agora, eu te proíbo de tu divorciar. Eu te proíbo como teu pai, eu estou te proibindo de você se divorciar. Você não vai fazer isso por causa do meu nome. Do meu nome, do nosso nome da família. Você não vai me dar essa desonra. Você vai voltar e vai lutar pelo seu casamento. O que tu farias? Teu pai terreno. Tu teria coragem de se levantar dessa mesa, dessa cadeira e chegar em casa e terminar com a tua mulher? Eu disse, eu acho que não, cara. Mas e se fosse Deus, teu pai Deus, sentando numa mesa olhando contigo assim, ó, eu te proíbo agora, como teu pai, te proíbo de você fazer isso, pelo meu nome. Você faria isso? Eu disse, não faria. Eu disse, o que nos falta é esse senso da constante presença de Deus. Provérbios 15:3, se eu não me engano, fala, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os maus e os bons. Esse senso constante da presença de Deus sobre nós. Nós temos um pai, assim como a Rafaela tem um pai, o Bernardo tem, nós temos um pai em observância constante sobre as nossas vidas. Ele está observando constantemente tudo que nós fazemos, está diante dele. E nós não temos o direito de viver pelo nosso nome. Falta para a igreja moderna, para a nossa igreja, para a igreja brasileira como um todo, a igreja no mundo hoje, uma igreja que é individualizada, uma igreja que é egoísta, pessoas que vivem só para si. Falta esse senso. Eu sentei com um casal há algumas semanas e eles estavam também a ponto de se divorciar. E eu falei com a esposa do casal e ela disse, mas o que nós temos para conversar? E eu falei, você está se divorciando, não está? Ela disse, sim. E eu disse, então nós temos que conversar. E ela disse, mas por que conversar? Eu disse, porque tu tem um pastor, família. Porque tu tem um pastor. E o teu pastor representa Deus na tua vida. Falta, sabe, o homem hoje, ele é totalmente contra. Claro que a igreja moderna abusou com o autoritarismo, mas é contra a autoridade. É contra, sabe? O ser humano, ele geme, ele vira os olhos. Ele enlouquece. Se ele diz assim, ó, não, tu tem um pastor. Tu tem um pastor. E antes de tomar uma decisão, tu tem que ouvir o teu pastor. Tu tem que ouvir o teu pai. E aí, quando eu sentei com aquele casal, eu falei, o que o pai diria? Eles disseram, você quer saber o que o pai diria para vocês? Eu falei. Mas por que o pastor tem que lembrar o que o pai fala? Toda hora. Porque nós esquecemos. Ou porque não desceu para o coração. Então, constantemente, irmãos, vai haver essa luta. Pelo nosso nome ou pelo nome de Deus. O que levou Estevão a dar a vida pela igreja, o que levou a igreja de Atos a se envolver na missão daquela forma, é que eles entenderam que eles tinham um pai, que o pai deles mandava neles, ele manda neles, ele não pede, ele manda. E nós temos um pai, ele é o nosso Deus, ele nos manda,
a minha vida eu não governo mais, Ele governa a minha vida. Ele governa, acabou a minha autonomia. Se Ele manda, eu faço. E eu constantemente eu estou diante dEle. Ele me manda, eu faço. E Ele é bom. Então se Ele me mandar fazer missões, eu quero entregar os meus bens. Ele falou que o motivo pelo qual eu existo é testemunhar sobre Cristo. Então se eu tiver que vender os meus bens, se o meu Deus falou que o motivo pelo qual Ele me fez é testemunhar Jesus, se eu tiver que vender os meus bens para isso, eu vendo. Se eu tiver que entregar minha vida para isso, eu entrego. E eu faço qualquer coisa. Porque eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é bom. Eu creio nele, Ele é bom. Ele me manda, é bom. E eu faço. Sabe? Ser filho. Ser filho. Ter um pai. Algo bem simples e básico da vida cristã, né? Ter Deus por pai. E nós sermos filhos e nos comportarmos como filhos. E parece algo radical. E é algo radical ao olhar a vida de Estevão e dessa igreja aqui. Aos nossos olhos é algo ultra radical. Nossa, eles deram a vida, eles foram apedrejados. O que? Eles vendiam os terrenos dele e davam tudo para a igreja. Como assim, pastor? Sim, porque um filho, ele confia no pai. Ele confia no pai. Se o pai pede algo para ele, diz, faça isso, meu filho, é bom. Ele confia. Ele não mede mais. Não, mas o que? Não, minha vida é do pai. Eu amo ele, ele me ama. Sou dele, ele é meu. A igreja confiava nisso. No coração. Por isso que eu disse, quando eu ensino uma perguntinha dessas, é algo bem simples, é algo bem básico. Mas é tão difícil. É tão difícil. Sabe, eu gostaria de pegar essas verdades, colocar dentro do coração de cada um, colocar ali dentro. Entende que Deus é teu pai, que te ama. Entende que não tem outra felicidade. Obedece. Para de retrucar. Para com isso. Para de tentar desobedecer e achar que vai ser bom. Para de tentar ser a Rafaela. Para de fazer coisa ruim, porcaria para tua vida. Para de enfiar coisa ruim dentro dessa tua barriga aí. Para de fazer besteira. Acredita que teu pai é bom, meu Deus do céu, que ele te ama. Algo simples, mas tão difícil. Dia após dia a gente volta ao pecado. E a frieza, e a vida religiosa, e a mornidão. Atos é um teste de fogo que nos mostra uma igreja viva. Uma igreja cheia do Espírito Santo, com a convicção do amor de Deus dentro deles. Então hoje nós chegamos aqui em Atos 8. E Atos 8 basicamente nos mostram algumas histórias dentro de um capítulo apenas. São várias histórias de várias pessoas dentro de um capítulo. Em primeiro lugar, nós conhecemos Saulo, né, que depois vai se tornar Paulo, né, o convertido. Então nós temos a história de Saulo, primeiramente, um grande perseguidor da igreja. Nós temos a morte de Estevão, na verdade o sepultamento, né, de Estevão no primeiro versículo, e segue em diante. E depois nós temos a história de Filipe, né, o etíope, ou eunuco etíope, né. E temos relatos de sinais, milagres. Nós temos relatos de batismos no capítulo 8. Nós temos relatos de conversões no capítulo 8. Nós temos o relato de mais um camarada que entra em cena, que é Simão o Mago, né? E também nós vemos derramamento do Espírito Santo, orações, igreja nascendo, enfim. Mas basicamente eu separei aqui, não vou falar quantos, senão vocês vão se apavorar, algumas verdades que esse capítulo nos ensina. Tá? São bem poucas. Algumas verdades que o capítulo 8 nos ensina. Tá? A primeira verdade, preste bem atenção. Toda dificuldade é primeiramente uma ordem soberana de um Deus bom. E seus propósitos não podem ser compreendidos. Todas as dificuldades pelas quais nós passamos, primeiramente elas vêm das mãos de um Deus bom. Todas as dificuldades que nós passamos vêm das mãos de um Deus bom. Tá? E eu segui escrevendo aqui. E os seus propósitos não podem ser compreendidos. Então não tenta compreender. Como assim, pastor? Não tenta compreender. Aceita que tudo vem das mãos de Deus. E Deus é bom. Aonde eu tenho essa prova, Senhor, pastor? A cruz. Olha para a cruz. Já expliquei bem claro para a igreja. Teologia da glória, teologia da cruz. O teólogo da glória, ele busca evidências do amor de Deus nas circunstâncias. Ele fica procurando o amor de Deus nas circunstâncias da própria vida, do mundo. E esse não sabe fazer teologia. Lutero falou, isso ainda é teólogo. Isso é caco. Falou, você não sabe nada. O teólogo da cruz, ele olha para a cruz.
e ali ele viu o amor de Deus. E ponto. Entregou seu filho. Acabou. Acabou. É o testamento. Alguém só faz o testamento antes de morrer como vontade última, desejo último. O testamento de Deus é Cristo entregue por nós, oferecido pelos nossos pecados. É o último desejo de Deus, o máximo desejo de Deus. É Cristo por nós. Não precisa mais nada. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é isso. Que todas as dificuldades, primeiramente, elas vêm por causa de uma mão de um Deus bom. Então essa igreja, ela foi duramente perseguida. Em um dia eles tiveram que sepultar Estevão. Estevão era como se fosse o garoto prodígio da igreja. Estevão era aquele cara que se converteu, e aí provavelmente ele tinha lá seus 20, 23, 24 anos, conhecia muita Bíblia, era cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, pregava como, infinitamente melhor que eu, pregava o evangelho, pregava mesmo, não era essa coisinha xoxa, pregava o evangelho, as pessoas viam Jesus quando ele pregava, dava vida, servia as irmãs na igreja, as viúvas, as mesas, um diácono de mão cheia, todo mundo se alegrando, olha só que jovem notório, mataram Estevão no outro dia. Irmãos, imagina a tristeza, se eu soubesse que alguém matou o Lucas, alguém matou o Pedro, como eu como pastor eu vou dormir, amigo deles, amo eles, como é que eu vou dormir, saber que alguém matou um irmão aqui, como é que eu vou conviver com isso, e saber que ele morreu por causa da obra, meu Deus do céu, mas apedrejaram ele. Então teve um sentimento na igreja de perda, teve esse sentimento, não foi um sentimentozinho, uma coisinha que aconteceu, não, assassinaram o irmão da igreja, o irmão saiu para fazer missão, era como se eu fosse lá na Vila Lídia pregar o evangelho, e o pastor de vocês morreu, foi assassinado, não foi uma coisinha simples, foi trágico, tá? Então no primeiro versículo nos é dito que, ignore ali, Saulo aprovou sua morte, depois eu vou entrar nisso, mas fala que no mesmo dia que Estevão morreu, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então no mesmo dia que eles estão cavando a cova de Estevão, estão preparando o velório, estão totalmente enlutados, com a alma amargurada, triste que Estevão morreu. Apesar de crerem na ressurreição, a Bíblia fala ali, que alguns homens piedosos, versículo 2, sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Imagina a perda para o evangelho, perder Estevão. Estava no comecinho. Eu quando fui viajar para pregar fora, eu brinco com a minha esposa, ela fala, que Deus te guarde, amor, tu viaja tanto essas estradas, mas amor, eu tenho muito para fazer pelo evangelho ainda, eu falo. Estevão tinha muito mais que eu, ele estava começando, ele morreu na primeira missão. Não é lógico para a gente isso. Os irmãos podiam pensar a mesma coisa, não, mas Deus vai guardar, porque olha só, Estevão, esse cara que vai pregar o evangelho 20, 30 anos, foi levantado por Deus para isso, é notório. Não. Aqui fala que eles lamentaram muito, imagina esses homens chorando, pensando, meu Deus, nunca mais vai ter ele aqui, a sabedoria. Ele ia, ele pregava, precisava desse homem. Como faz falta ele falando no nosso meio, como faz falta a companhia dele. Então, essa dificuldade, primeiramente, vem da mão de um Deus bom, tá? Não vem por causa de um Deus mau. Tanto é que o momento que nós vemos Estevão mais feliz é quando ele está morrendo. É quando ele está morrendo. É um paradoxo, Ele não entendia quando começou a primeira pedra, Não devia ser pedrinha, Para matar uma pessoa, é pedrão. Quando ele tomou a primeira, a segunda, a terceira, eu acho que a sensação de tomar pedrada não foi uma reação que ele teve positiva. Não começou a cantar, joga mais, glória a Deus. Não, acho que com certeza ele ficou com medo, ele ficou assustado, ele sofreu, mas logo, assim é quando a gente obedece a Deus. No primeiro momento a gente fica assustado, a gente teme. Nunca passei por isso, mas depois vem a paz. Confiança em Deus. Então nós precisamos acreditar profundamente, irmãos, que todas as dificuldades elas vêm das mãos da providência de um Deus bom. A segunda coisa que nós precisamos aprender sobre isso é que todas essas coisas, todas as dificuldades que estão no mundo, além de vir da mão de Deus, Deus de alguma maneira, Ele faz com que essas adversidades, elas sejam convergidas para que o nome de Jesus seja exaltado. E a gente também não entende isso. Como é que o nome de Jesus vai ser exaltado com alguém sendo apedrejado? Um exemplo bem simples, hoje Estevão está sendo lembrado aqui e está edificando as nossas vidas, e já edificou a vida de milhões. Com certeza. Como que a morte de alguém pode
ser boa? Nós não entendemos. Mas o que nós temos que entender é que no final da história, o nome de Jesus, em todas as dificuldades, vai ser exaltado. Nós não sabemos como. Por quê? Olha o versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Presta atenção, houve uma perseguição. E o que aconteceu com a perseguição? Cada um foi para um canto, fugiu. Os historiadores falam que os cristãos começaram a morar em cavernas, gente. Cada um foi para uma cidade e se escondeu. Porque se encontrassem eles, matavam eles. Tinha um tal de Saulo aqui. Esse aqui era pior que Satanás. Ele matava, tinha prazer em escalpelar, matar criança, matar adulto. Ele queria ver sangue de cristão. Ele tinha sede por sangue de cristão. E toda a cúpula deles, o exército deles seguia para matar, para assassinar, de forma terrível todos os cristãos. Então eles fugiam para cavernas, fugiam para montanhas, fugiam para onde dava, né? Só que daí o que aconteceu com isso? Versículo 4. Então eles acabaram que foram por toda parte anunciando o evangelho. O evangelho, ele iria ficar preso a Jerusalém, mas veio a perseguição, então eles se tornaram missionários. A perseguição fez com que as missões da igreja fossem inauguradas. Não existiriam missões, mas por causa da perseguição, eles começaram a fazer missões. A gente não entende, mas Deus sabe o que está fazendo, né? Então nós temos que acreditar que tudo tem o propósito de exaltar o nome de Jesus. E por fim, toda essa dificuldade que vem sobre nós, as adversidades, glorificam e exaltam o nome de Jesus, também nos fazem felizes. Eu sempre bato nessa tecla, porque eu acredito que a falta de abandonar pecado e viver para a glória de Deus é a falta de entendimento de que Jesus é bom e nos faz felizes. Essa entrega é uma entrega que, sabe, isso nos faz felizes. Tá? Confiar em Deus em meio às dificuldades nos faz felizes. Finalmente esses homens tinham um sentido de vida. Eles não tinham sentido de vida antes. Finalmente eles tinham uma esperança, mas não era qualquer sentido de vida, era uma esperança real. Eles sabiam que aquilo pelo qual eles estavam dando a vida deles, de fato iria encher e fartar a alma deles um dia. Eles sabiam disso. Não era uma esperançazinha, uma psicologia barata, não. Era uma esperança viva, uma esperança real, âncora da alma, como fala a palavra de Deus. Tá? Então, não importa a dificuldade e o sofrimento. Deus se compadece do seu sofrimento, da sua dor. Eu me compadeço? Claro, é lógico. Com certeza. Mas isso não anula o fato de que nós precisamos aprender a conviver com o sofrimento e com a dor. A igreja ela é muito mimada. A igreja de hoje ela foge do sofrimento e da dor. E pelo contrário, Martinho Lutero chegava a dizer que você sofrer é uma marca de você, que você é um verdadeiro cristão. E vamos falar sério, né, gente? Aqui no Brasil não tem sofrimento nenhum para o evangelho. Né? Sofre o quê? Sofre o quê? Uma brincadeira, uma piada lá onde tu trabalha? Esses caras que sofriam, nós não sofremos. Então, as adversidades que vêm sobre nossas vidas, vêm sobre os ímpios e sobre nós, e vêm sobre todo mundo. São dificuldades porque o pecado entrou no mundo e todos têm. Mas nós não somos provados como a igreja primitiva foi provada, como os cristãos da China. Aqui no Brasil não tem isso. De eu me declarar um cristão e amanhã ter que morar na caverna. Não existe isso. Então, irmãos, a primeira coisa que esse texto nos ensina é sobre a bondade de Deus em enviar adversidades. Ele continua sendo bom. Nós precisamos acreditar nisso, saber que Deus conhece todas as coisas. É só a gente ver que por meio da perseguição o evangelho se espalhou para todas as terras. E se não fosse a perseguição, eles não iam sair do comodismo deles ali do culto e começar a pregar o evangelho. E finalmente igrejas foram plantadas por todo o mundo por causa da perseguição. Tá? Segunda coisa, a igreja deve passar seus dias tristes unida. A igreja deve passar os seus dias tristes unida. A igreja não tem lobo solitário. Se você está triste, se você está passando por dias tristes, você deve passar com seus irmãos. Por quê? Porque aqui fala que eles estavam unidos, chorando pela morte de Estevão. Alguns homens piedosos, verso 2, sepultaram Estevão. Lamentaram muito por ele. Lamentaram muito por ele. Era um costume da Palestina, do povo da Palestina, chorar pelos mortos. Chorar pelos mortos, lamentar muito, prantear. Eles fizeram isso. Ou seja, nós não precisamos passar nossos dias tristes sozinhos.
Nós não precisamos passar as nossas crises sozinhos. Às vezes fica até chato, né? O pastor ou o irmão perguntando toda hora: como você está? Como você está? Como é que tu está? Mas a grande verdade é que nós devemos abrir a nossa alma para os nossos irmãos. E dentro da igreja nós precisamos ser amigos. Amigos, compartilhando a dificuldade com o outro, chorando junto. Né? Então a terceira coisa que esse capítulo 8 nos mostra, além de que a igreja chorava e passava os dias tristes junta, unida, é que é possível alguém amar a religião e odiar Jesus. Saulo, é possível alguém amar a religião, inclusive a lei de Deus. É possível alguém amar a lei de Deus, amar a religião e odiar Jesus ao mesmo tempo. Como assim? Sim. Saulo, ele era inimigo do Espírito Santo e amigo da lei. Porque sem a compreensão do Evangelho, sem a compreensão do que o Evangelho, a lei, ela não tem poder para transformar o coração do homem. Ontem à noite eu conversei até quase 2 da manhã com o Rafael lá em casa e nós falávamos sobre isso. E eu dizia para ele: Rafa, cuidado com pastores que só falam contra o pecado. Cuidado com pastores que falam muito em questões secundárias. Questões secundárias, música, videogame, filmes, Natal, sei lá, qualquer coisa secundária. E que ele dá muita ênfase nisso, ele demoniza muito isso. Cuidado com pastores muito legalistas. Eu falei, pregações legalistas. Cuidado com pastores que só pregam negativamente. O que é negativo? É destruindo. Ele destrói todo o erro, mas ele não consegue construir a verdade. Ele não consegue falar sobre o que é o amor, o que é o amar o próximo, o que é a compaixão, o que é o amor a Deus, o que é fé. Ele não consegue falar de forma positiva e construir, mas ele consegue só demolir, destruir, quebrar. Eu disse, cuidado. Geralmente são homens que não entenderam o Evangelho. Porque quando você entende o Evangelho, você entende a graça. A primeira coisa, você se considera um miserável, como quando depois Paulo reconheceu, ele disse, eu sei de uma coisa, Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o pior, ele falou. Mas se o Evangelho não entrar, e você só conhecer Bíblia, mas a experiência, e essa palavra é importantíssima, a experiência do Espírito Santo dentro ali, ó, testificando do amor de Deus, a bondade de Deus. Eu até falava para o Rafael, falei, Rafael, não é preciso muito esforço no culto, não é preciso muito esforço meu no púlpito para fazer as pessoas se sentirem uma porcaria. Eu disse que todo mundo já se sente uma porcaria. Então se eu falar 1 minuto, eu consigo fazer todo mundo se sentir uma porcaria. Eu disse, agora fazer as pessoas entenderem que Deus ama elas. Essa tarefa é impossível para mim. É impossível acreditar, é impossível convencer os irmãos da igreja. Eu disse que Deus é o Deus do filho pródigo, que sai correndo em direção ao filho e agarra o pescoço dele, dá um beijo nele, não pede explicação, manda fazer a festa, não pede arrependimento, manda fazer a festa, diz assim, não fala nada, fica quieto, eu estou feliz, tu voltou, acabou, eu te amo, chega. Eu disse, não pai, mas vamos fazer a festa, filho, tu voltou, não importa mais nada. Para a igreja é muito difícil entender isso. Eu disse para ele, um pregador de verdade, Rafael, ele prega o Evangelho. Ele prega o Evangelho, ele oferece Cristo. Eu disse, Spurgeon, ele pregava e dizia, você está seco, por quê? Venha, olha a fonte das águas, o que você precisa? Precisa de alguma qualidade? Não, ele diz, você só precisa ter sede. Por que você vai andar mais uma semana? Nesse momento você está pensando, mas talvez eu possa viver mais 2 dias no meu pecado. Não, querido, volte agora, olhe para Cristo. Veja o sol brilhando sobre as águas cristalinas, elas brilham e chamam. Eu posso saciar a tua sede. Eu disse, Spurgeon pregava assim, as pessoas ficavam na cadeira, meu Deus, não tem como não ir para esse Jesus. Não tem como não ir para esse Jesus. Porque ele ficava, vem agora mesmo, não espere mais um dia. Olha o seu pecado, ele foi encravado. E Spurgeon era evangelical na pregação dele. Ele fazia as pessoas, o coração arder. Eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Jesus. Me dá esse Jesus. Eu disse, hoje em dia nós vemos pastores acadêmicos, é muita teologia, é muito grego, latim, hebraico, é muita confissão de fé, coisinha secundária, pastor falando contra o Natal, falando contra a música. Não tem Cristo, não tem o Evangelho, meu Deus, não tem o Evangelho, não tem o Evangelho. Eles não saem do culto ouvindo, tem esperança para mim, Cristo morreu por mim, Cristo é minha vida, Cristo é minha esperança, Cristo é força para mim. Eu estava morto, eu ouvi Jesus Cristo. Eu disse, Paulo não conhecia isso.
Paulo conhecia a lei. É uma grande diferença você conhecer a Bíblia, a lei de Deus, e você ter o Espírito Santo mudar o teu coração. Paulo não tinha sido regenerado, ele era Saulo. Tá? Então é possível você amar muito a Bíblia, conhecer muito a Bíblia, ser muito religiosinho, bonitinho, mas odiar Jesus, porque o Evangelho ainda não entrou. E o religioso sempre vai ser inimigo do Evangelho da Graça. Ele nunca vai se empolgar. Sempre que alguém pregar o Evangelho da Graça, eu acho que esse pastor está muito empolgado. Eu sento com outros pastores, amigos meus, gosto muito de conversar com o pastor Fábio, pastor aqui que esteve pregando no Rio de Janeiro, vocês viram? E a gente começa a falar, eu falo assim, mano, é absurdo. Eu não consigo me conter pregando o Evangelho, não tem como eu falar dessas verdades aqui de forma apática. Não, Jesus, não consigo. Ele fala, eu também não consigo, não tem como. Porque acreditar que Deus deu o Filho dele por mim, é impossível de acreditar nisso, cara. Eu disse, cuidado com os legalistas, cuidado com aqueles que são muito zelosos por pormenores da lei, tá? Porque esses podem muito bem construir mega igrejas e falar muito e conhecer muito da lei, mas quase zero de Jesus, tá? Então é possível sim alguém amar a religião e ao mesmo tempo não conhecer Jesus. Isso que esse capítulo nos mostra, tá? É só você olhar o versículo 1. Saulo aprova a morte de Estevão. Meu Deus do céu, como que alguém que diz amar a Deus aprova uma morte daquela? Em primeiro lugar, eu nem vou entrar nisso que demora muito tempo, mas como deveria ter sido feito o julgamento, o tribunal, tá, o júri de Estevão, e como foi feito, foi totalmente contrário, pela lei judaica. Eles simplesmente pegaram as pedras e começaram a matar Estevão, sendo que ele tinha que ser julgado com testemunha, com tudo certinho, com o tribunal. Pegaram o cara e arrebentaram com ele. Pela lei judaica ele já estava indo errado. Então Paulo, como conhecedor da lei, já tinha dito, isso aqui é injusto. Isso aqui já foi feito errado no tribunal, é golpe. Né? Não foi feito certo isso aqui. Quanto mais um homem que a Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele, a aparência dele era de um anjo. Era de um anjo o rosto dele. Aí ele olha um anjo sendo apedrejado, que ora pelos seus assassinos. Senhor, perdoa os pecados dele. E Paulo aprovou a morte dele. Pensa no homem ruim. Como é que alguém aprova a morte dessa? É missionário bom, é missionário morto, ele falou. Na hora que ele morreu, gostou, Paulo aprovou a morte dele. Então, o que eu aprendo nesse capítulo 8? Que um termômetro para entender se alguém, para ver se alguém conhece a Deus, é se ele ama o próximo. Isso às vezes é dentro do nosso lar, com as pessoas que vivem mais próximas. É pai, mãe, é marido, esposa. É impossível conhecermos a Deus e não amarmos o nosso irmão. É impossível amar um Deus que eu não vejo e não amar um irmão que eu vejo. É impossível não ser misericordioso, não ser paciente. É impossível. Entendendo o que Cristo fez por mim. Sabe, eu como pastor, o que eu mais escuto, irmãos, é fracasso de vocês. Pastor, caí nisso, errei naquilo. E eu sou tentado muitas vezes a pensar, como essa pessoa faz isso sempre? Como é que ele erra sempre assim? Como que ele faz isso de novo? Eu sou assim com Deus. Eu, Rafael, sou assim com Deus. Como é que eu vou olhar para os irmãos e ficar julgando e dizendo, ah, mas esse cara não aprende nunca. Ah, mas essa pessoa nunca vai ser paciente. Ah, mas esse cara aqui nunca vai... Mas eu sou assim. Eu só sou salvo pela graça, meu Deus do céu. Como é que eu vou ficar? É por isso que eu tenho que ser misericordioso. Eu não tenho a opção de não ser misericordioso. Eu não tenho a opção de não ser paciente. Eu não tenho essa opção. Não tenho essa opção. Porque Deus foi comigo misericordioso e paciente. E eu não mereci. Só que Paulo não tinha entendido isso ainda. E um termômetro para ver se a pessoa conhece a Jesus é o amor ao próximo. Tá? Paulo perseguia todo mundo, queria sangue. Como é que ele podia ver o amor de Deus nisso? Difícil. Né? Então cuidado ao ouvir religiosos com esse tom, tá? Com essa nota de sempre. É como fala em Colossenses 2. Eles aparência de piedade, porém negando-lhes o poder. E tem aparência de piedade, mas vê aquela pessoa não tem amor, não ama. Já não ama porque não oferece Cristo. E fala muito da lei, tal. Então é possível, tá, a igreja criar essas cobras, inclusive pastores. Tá? É triste, mas é possível sim amar a religião, odiar Jesus. A gente viu isso aqui. Quarta coisa. A igreja pode viver tempos de grande avivamento, esse capítulo nos mostra. É possível a igreja viver tempos de grande avivamento. Né?
Quando a gente come a mesma comida todo dia, e eu agora estou trabalhando numa obra do meu sogro, ele está reformando uma casinha, e eu passo a semana inteira com os pedreiros lá, né? E a comida não é lá essas coisas, né? Não é comida fora de casa, né? Então, assim, quando eu chego no final de semana e como na minha mesa, é diferença, né? Quando eu deito na minha cama, é uma grande diferença da cama que eu estou dormindo, é algo infinitamente superior. O problema é que o ser humano ele se acostuma com qualquer miséria. Eu converso com pessoas que foram presas, pasmem, converso com pessoas que estão presas no momento, tá? E eles se acostumam. A cadeia vira uma rotina e se acostuma. O ser humano se acostuma às piores coisas. Uma das coisas que eu mais brigo com os homens na reunião dos homens é que eu sei que o homem ele é muito durão e o homem aguenta tudo. E ele também aguenta viver no pecado. Porque ele é durão, ele entra no pecado e ele fica, não vou aguentar, vive, mas eu vou continuar indo na igreja, meu casamento está explodindo, não aguento. Então tem o lado bom e tem o lado ruim de se adaptar a qualquer situação. E o lado ruim da igreja de hoje é que ela se acostumou a não ter avivamento. A igreja hoje se acostumou a não ser cheia do Espírito Santo, a não ter manifestação nenhuma de dom, a não ter manifestação. A igreja se acostumou. A oração não vai ninguém, estudo bíblico nem adianta fazer. A igreja se acostumou. Isso é trágico. E o que esse capítulo 8 nos mostra é que é possível viver outros tempos. É possível. Porque nós temos uma ênfase em Filipe aqui, a partir do versículo 4, dá uma olhadinha. A partir do versículo 4, ele versículo 5 fala que descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes a Cristo. Tá? E olha o que diz no 6. Unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Aqui, a Bíblia está dando um destaque para Filipe, tá? Mas essa era uma verdade sobre toda a igreja. A Bíblia faz isso. Quando muitas coisas extraordinárias acontecem, ela foca num. Por exemplo, em um dos evangelhos, se eu não me engano, em Marcos, fala que existiam 2 endemoniados. E em Lucas fala que era só o endemoniado gadareno. Por quê? Porque aquele endemoniado estava muito endemoniado, então a Bíblia dá ênfase no principal dos endemoniados. Aqui provavelmente é a mesma coisa. Muitos sinais eram feitos por quase todos. A igreja estava vivendo um momento de grande poder do Espírito Santo. Mas a Bíblia foca em Filipe. Ela foca em Filipe e está falando de Filipe. Mas essa era uma verdade sobre toda a igreja. Por quê? Porque no versículo 4 está dizendo que eles saíram para anunciar toda a palavra, em todas as partes, em todas as cidades. E aqui está dando destaque para Filipe. Quando Filipe falava, então, meu Deus do céu, sabe? É a mesma coisa, vou dar um exemplo bem simples. O ataque da seleção brasileira é Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Neymar. Né? Um exemplo bem simples. Então eu posso dizer, nossa, mas o que o Ronaldo fez, eu estou omitindo o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho, eu estou dando um destaque para o Ronaldo. Mas é lógico que num jogo esses 3 caras, todos fizeram muito. Mas eu vou dar destaque para aquele que está fazendo mais, que chama a atenção. Mas não tem nem como comparar. É tudo igual. Então a igreja vivia isso. Por que eu quero que a igreja entenda isso? Porque senão a igreja fica pensando, mas era só Filipe, né, pastor? Era só Estevão, né, pastor? Não, vocês estão vendo que cada pessoa que eles escolhem, qualquer um que eles escolherem da fila para falar, estava esse poder do Espírito Santo capacitando eles. Era algo extraordinário e que estava sobre a igreja como um todo. E que hoje precisa ser crido. Nós precisamos acreditar, irmãos, que é possível sobre a nossa igreja. Nós precisamos acreditar que é possível sobre as nossas vidas o Espírito Santo nos encher e nós também sermos usados como Felipe, tá? A igreja pode viver tempos de grande avivamentos. A igreja pode viver tempos de grande despertamento. A igreja não precisa viver. Se nós nos orarmos, se nós nos ajoelharmos, se nós implorarmos, a Bíblia nos promete que Deus vai nos ouvir. Nós precisamos orar, nós precisamos crer no avivamento. Nós precisamos crer. Uma pessoa me perguntou semana retrasada, pastor, por que tu prega essas coisas? Ele disse assim, as pessoas mal leem a Bíblia 5 minutos em casa, tu fica pedindo para que eles gemam e esperem um avivamento, pastor. Por que tu não começa com uma coisa mais simples e pede para eles fazerem algo mais simples, tipo ler a Bíblia 2 minutos e depois que eles anseiem por um grande avivamento? E eu disse para ele, por que tanto ler a Bíblia por 2 minutos, quanto desejar um avivamento, é impossível. Eu disse, é um milagre. E eu creio em milagre, então eu já vou no milagre maior. Eu disse, né? Se tudo é um milagre, então eu já vou no milagre maior. Eu disse, tudo é só o Espírito Santo que pode tirar. Se eu falar para a igreja que ela precisa amar a Bíblia,
Eu disse, essa obra é do Espírito Santo no coração da igreja. É um milagre. Eu disse, então eu prego o Evangelho. Eu disse, eu prego o Evangelho, que a Bíblia fala, na esperança de que o milagre aconteça. Eu quero que o milagre aconteça. Nós precisamos crer nesse milagre, mas eu creio nesse milagre do avivamento vir sobre a igreja. E o que vai acontecer quando ele vir? Todas as suas dificuldades com relação ao abandono de pecado, toda a falta de domínio próprio, você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai começar a ser fácil e rápido as coisas, que antes eram lentas e difíceis. Vai ter uma... É impossível não ver isso aqui. Né? Os enfermos, eles não estavam esperando Jesus voltar. Na hora eles eram curados. Os surdos não estavam esperando Jesus voltar no advento, segunda vinda, não. Como eu e você estamos esperando ansiosamente para que Jesus volte logo e termine com a nossa luta, né, eterna, e resolva todo mundo, e paz, justiça. As manifestações do reino futuro eram como ondas gigantes sobre a igreja. A gente precisa desejar isso. A gente precisa acreditar nisso. Tá? Outra verdade que esse capítulo nos ensina, que quando a igreja está viva, ela é a única esperança de alegria para uma cidade. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Deus ama cidades, irmãos. A igreja é a cidade de Deus. O que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém? A cidade, prestem atenção, é o conjunto de cidadãos vivendo sobre um governo. Isso é uma cidade. Cidade não é prédio. A gente fala igreja, pensa num prédio. A gente fala cidade, pensa em mais prédio. Não, igreja pensa em pessoas. Cidade pensa em pessoas. A igreja é a cidade de Deus. Tá? E ela traz para o mundo a realidade do reino de Deus. Então quem que impacta um bairro? A igreja. Quem que traz a alegria do reino de Deus para um bairro? A igreja. Quem? Então somente quem pode trazer a paz? A igreja. Para uma cidade, para Santa Maria, é a igreja. A igreja. A igreja é o meio de Deus para que no mundo a alegria e a paz se estabeleça, porque ela tem o Santo Evangelho e a verdade de Deus em Cristo e a presença do Espírito Santo nela. Então houve grande alegria naquela cidade, fala no versículo 8. E é uma verdade que esse capítulo 8 nos ensina, que eu não posso deixar passar batido, que quando a igreja está viva e cheia do Espírito Santo, ela traz alegria para a cidade. Outra verdade que esse capítulo nos ensina é que uma igreja cheia do Espírito Santo é mais poderosa que qualquer falsa religião. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é mais poderosa que qualquer seita. Ela é mais poderosa que qualquer magia, mandinga, urucubaca, tá? Eu tenho até um problema, gente. Eu tenho que confessar para vocês. Que eu eu confio tanto no amor de Deus e o que Deus fez com Jesus, no nosso lugar, que eu quase que eu debocho do diabo. É porque assim, quando eu olho, porque não é uma coisa minha, que eu fiz alguma coisa, mas quando eu vejo o Filho de Deus, o que Deus fez, a obra dele, ele venceu, não tem mais chance. Então, às vezes, alguns irmãos me ligam. Pastor, eu estou vendo vulto na minha casa. Pastor, eu ouço uns barulhos estranhos. A gente ouve pedido de socorro de tudo que é tipo. Mas tem muitas pessoas que são bem supersticiosas. E elas ficam com medo do diabo. Com medo. Não, mas aqui, olha só, eu tenho sentido tal coisa. Não pode ser que... Sabe, parece filme assim de terror. Que tem umas coisas acontecendo que só ela vê contra ela. Gente, irmãos queridos, não existe poder que seja capaz de fazer qualquer coisa a um filho de Deus, sem antes passar pela soberania de Deus. O diabo não está solto nesse mundo, irmãos. Tem alguém que manda nessa birosca aqui. Tem alguém que manda aqui nesse mundo. O diabo não pode agir. Jó 1. Aonde tu vem, Satanás? De rodear e rodear toda a terra. Tipo assim, eu tenho acesso a todos os lugares. Eu caminho onde eu quero, eu vou onde eu quero. Eu sou assim, não. Viu meu servo Jó? Tipo assim, tu vai em todos os lugares? E Jó, o coração dele, tu vai lá? Não viu ele reto, justo e íntegro? Tu não vai em todos os lugares? Mas Jó, tu não vai. Tu tá indo em todos os lugares porque eu deixo. Mas ele é fiel, porque... Então toca nele. Vamos ver se tu vai em todos os lugares. Deus permite Satanás agir. Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o cão de Deus. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus, inclusive as coisas ruins. Então não precisamos ter esse medo.
com tudo. Ai, esses dias um irmão mandou um WhatsApp para mim. Um bichinho do McDonald's. Sabe o bichinho aquele do McDonald's que tu ganha? Um ursinho de pelúcia, bem bonitinho. E aí uma baita reportagem dizendo que depois que a guriazinha ganhou o brinquedo, ela começou a ouvir voz, começou a ver vulto, não dormia mais. E a bendita irmã, pastor, estou preocupada. Eu disse, eu pendurei na mochila da minha filha, um desses. Ela está tranquila. Ela está serenona, disse, tá dormindo até demais, dormiu até meio-dia hoje. Você não está tendo pesadelo, tá? Tem alguma coisa errada, não pegou aqui. Não passou. Será que é o meu sal grosso que tem atrás da porta? Isso não tem nada disso. Então, aqui nós vemos o que? Simão, a partir do versículo 9, presta atenção. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior. Olha o nome da igreja dele, dizendo, a igreja mundial, este é o poder de Deus que se chama grande poder. Ele fazia a mágica, isso não é novidade agora, a mão de Deus está aqui, né? A igreja mundial do poder de Deus, do grande poder de Deus. Pode ver que toda falsa igreja, ela tem assim, ó, igreja da nova unção, igreja do poder de Deus, igreja da Shekinah, das manifestações. Ela advoga para si o quê? Algo especial que só acontece ali, né? Então, desde o menor até o maior, eles dizendo, esse é o grande poder de Deus, que se chama grande poder. Eles chamavam a seita do cara de a seita do grande poder, olha só. E no versículo 11 diz que davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que eles deixavam admirados com suas artes mágicas. Mas olha o que acontece no versículo 12 quando o evangelho é pregado. Mas quando creram em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus, acabou a religião deles. E do nome de Jesus deixaram de se batizar. Tanto homens quanto acabou. O evangelho chegou, acabou, não teve nem graça. E o que fala no versículo 13? Até o líder deles, ó, e até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe. Vai ser discípulo também, né? Admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Então, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é mais poderosa que qualquer falsa religião, qualquer poder do diabo. Número 7, todas as cidades devem ser alvos de missões. Algo que esse capítulo nos ensina, todas as cidades devem ser alvo de missões. Olha o versículo 14 em diante. Em Jerusalém os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram Pedro e João. Enviaram para onde? Para Samaria. Para Samaria, uma das piores cidades que tinha. Isso nos ensina que nós precisamos sonhar com cada bairro e cidade. Samaria recebeu uma plantação de uma igreja. E nós precisamos sonhar em plantar uma igreja no Alto da Boa Vista. Nós precisamos sonhar em plantar uma igreja, sei lá, São Pedro. Não te admira querer plantar uma igreja em São Pedro? São Cepé ninguém quer, né? Formigueiro, difícil, né? Mas nós precisamos. Conversei com um plantador de igreja mês passado. Pastor, eu quero ajuda. Me ajuda, tu trabalha numa rede de plantação de igreja, né? Sim. Tu pastoreia, pastor? Sim. Eu quero ajuda, preciso ser pastoreado. Bota, bom, pode se pastorear. Eu quero plantar uma igreja. Onde é que é a igreja, filho? Gramado. Esperto, né? Esse Gramado. Butiá não quer. Anta gorda. Assim. Por que Gramado, amado? Eu perguntei para ele. Não sei, é uma coisa que eu tenho assim. Sabia que existem 12 cidades aqui no sul do Brasil, com menos de 1% de presença cristã? Sabia que 6 das 12 cidades que menos têm convertidos no Brasil são aqui no Rio Grande do Sul? Eu disse, não quer ir numa cidade dessa? Não, mas eu acho que a minha chamada é para Gramado mesmo. Tudo bem, Deus me livre, gente, sério, Deus me livre questionar o chamado dele. Mas direto assim, para a melhor cidade do sul, Gramado, Canela. Pode ser Gramado ou Canela. Qualquer um dos dois ali. Talvez Nova Petrópolis, ali dá para ser, entendeu? Talvez. Mas não sei se eu estou chamado para essas áreas, mas sei muito, né? Então, aqui os apóstolos estavam em Jerusalém, eles estavam no centro da religião, e eles pensam assim, Samaria. Quando alguém fala Samaria, o cara já pensa, Samaria? Eu lembro do Rafa, quando o Rafa vinha aqui para a igreja, bem no comecinho, em 2014, o Rafael de Aceguá. E ele disse que ele pegava um ônibus que passava um trecho entre Bagé e Caçapava, acho que era, né? Que era só barro. E ele disse que o ônibus fazia drift. O ônibus, quando estava tudo embarrado, o ônibus ele só balançava assim, ó. E era uma cidade de chão. Então, é mais ou menos assim, quando alguém dizia assim, ó, vamos lá para Samaria. O cara, Samaria. Entre Caçapava e Bagé, para vocês terem uma ideia, são 300 quilômetros, não tem nenhum posto de gasolina. Então, se acabar a tua gasolina, acabou. Se quiser fazer qualquer coisa, acabou.
Fora que tem um monte de placa no caminho falando em animais selvagens e silvestres. Eu atropelei 3 viados já de Caçapava. Então, quando o cara falava assim, ó, tem que ir a Bagé, tu já, ai meu Deus do céu, tem que ir a Bagé. Então, tem que ir a Samaria, aquela cidade é uma porcaria. Só tem endemoniado, só tem louco lá, só tem... Eu não vou. Aquela imundícia daquela cidade. Não, os apóstolos falaram, olha só, vamos lá, vamos orar pelos irmãos. Então, todas as cidades devem ser alvo de missões. Não apenas mais igrejas, mas igrejas vivas, igrejas cheias do poder. Olha o que nos é dito no versículo 14. Eles enviaram Pedro e João, mas olha o versículo 15. Eles foram para quê? Orarem por eles, os quais, tendo descido, oraram por eles. Para que eles oraram? Para que recebessem do Espírito Santo. Não é só fazer o nome da instituição grande, porque isso acontece muito nas igrejas, né? Quem faz parte de igreja, de convenção, de denominação, sabe? Às vezes eu me reunia com os irmãos lá da igreja presbiteriana, e eu me reunia na cúpula, né? E eles diziam assim, nós precisamos fazer o presbiterianismo crescer aqui no Rio Grande do Sul. E eu, Jesus do céu, que escreve, precisa crescer o evangelho. Que o presbiterianismo o quê? Que é isso? Aí saio de lá, quando eu tô lá na comissão dos batistas, agora é batista, ele quer batista, rapaz. A presença batista precisa aumentar do sul do Brasil. Quer? A presença batista? Aí o cara mostrou um slide lá, estava o Henrique. Essa cidade não tem presença batista? Essa cidade não tem presença batista? Essa cidade não tem presença de Deus aí? Tem igreja ali? Não, igrejas evangélicas tem, mas não tem uma presença batista. E daí, então, não tem presença batista, meu Deus do céu? Então, não é só apenas fazer crescer o nome da igreja. Ah, tem que ter mais uma igreja. Tem que ir fazer missão. Não é isso. Não é isso. Não é ter mais uma igreja. Não tem isso. Mas é ter Deus ali. Eles foram, Pedro e João, levar Deus, levar a presença do Espírito Santo com eles. Tá? O que a igreja precisa nas missões é pessoas que vão, não para brincar. E aqui eu já faço uma crítica aqui, porque é muita missão que na verdade é passeio. E a igreja financia isso. É muito jovem fazendo coisa sem pé nem cabeça, indo para tudo que é canto. A pessoa nem tem compromisso nem com a igreja local, nunca leu a Bíblia inteira, não ora 5 minutos por dia, quer fazer missão na África, nunca evangelizou o pai, nunca pregou no bairro, nunca bateu na porta do vizinho para apresentar Jesus, não sabe nem onde congrega, sabe? Vamos fazer missão. Não é isso, não é ir lá levar a missão, não é ir na faixa do sinal que está fechado lá e abrir uma faixa e dizer Jesus te ama. Gente, Pedro e João tinham a presença viva do Espírito Santo, porque esse povo precisa de Deus, a gente precisa ir lá impor as mãos sobre eles e orar, você ir fazer missão nessa convicção, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou fazer missão, eu vou levar Jesus para aquele povo, você entra em qualquer lugar, entra em qualquer vila, entra em qualquer beco, e eu posso orar por ti, meu jovem, eu posso orar por ti, deixa eu orar por ti, muitas vezes fazendo missões, evangelizando, pouco falava, em lugares muito ruins, assim, eu quero orar por ti, aí depois que eu orava, 2 minutos, agora eu vou falar do evangelho, não tem como quebrar, não tem como brigar com o inferno, Jesus te ama, não tem como, vocês viram que a igreja fazia missões no poder de Deus, não era cursinho de pelúcia e abraço, era no poder do Espírito Santo, tá? Então todas as cidades devem ser alvo de missões, mas essa missão deve ser feita no poder de Deus. Já estou terminando. Outra verdade que esse capítulo nos mostra, que a religião demora para sair de dentro de nós. Versículo 18 ao 25. Simão, ele vê que o Espírito Santo é concedido por imposição de mãos, e ele fala assim, então, né? Quem sabe se eu comprar isso aí? Tem quanto? Tá vendo? Quanto tá? Os apóstolos ficaram apavorados, dizendo, meu Deus do céu, todo mundo, aí se converteu, se batizou, agora está querendo comprar o Espírito Santo, tá de sacanagem com a gente, né? Tu tem que te dar na cara, com uma tábua na tua cara, sai pra lá, rapaz, tá cheio do diabo, tá cheio de amargura no teu coração, tá um filho de Satanás, não, então me perdoa, sabe, parece que Pedro ali e João se revoltaram, os apóstolos se revoltaram com ele, meio que nem eu faço, sabe, às vezes eu dou uma xingada, os caras vêm comigo, te vira homem, tchê, e aquele cara foi humilde. O que a gente aprende disso? A religião demora. Simão estava com eles, mas dentro da gente, no nosso inconsciente, nosso subconsciente, dentro da nossa alma, demora para a gente entender que com Deus não é barganha, né? Demora.
Por mais que tu esteja vindo numa igreja bíblica, por mais que tu esteja ouvindo o evangelho, por mais que tu demora para aquele negócio de troca com Deus saia. É isso que nós aprendemos com Simão, porque Simão era sincero. Tu viu o que Simão pede depois? Então me perdoa, ora por mim, ora para que acabe isso na minha vida. Olha o que a gente aprende aqui também com Simão, a humildade. Humildade de Simão, ele dizendo assim, ora por mim então, pastor. Acaba com isso na minha vida, que Deus acabe com isso na minha vida. Ele era humilde, Simão era sincero. Ele não era um sem vergonha, ele não era Balaão, tá? Ele era um cristão sincero, fraco, caía em pecado, de tentar comprar o dom de Deus. Então isso nos ensina o perigo e nos mostra que sempre o nosso coração vai ser cercado e tentado a barganhar com Deus. A religião vai demorar até que o evangelho entre, tá? A gente precisa vigiar. A nona coisa que esse capítulo nos ensina é a bênção e a alegria de participar da grande comissão. O que é a grande comissão? Jesus nos comissionou. O que é comissão? Missão, comissão. É ser cooperador na missão que é de Deus. Comissão. Então Deus nos deu a grande comissão de cooperar com Ele na sua missão. De ir ao mundo e fazer o quê? Discípulos. O que Jesus nos ordenou? Ensinar todas as coisas e batizar. Felipe teve a grande experiência de fazer todo o processo, tá? E eu queria desafiar a igreja. Você já teve essa experiência? Ensinar o evangelho com uma pessoa, caminhar com essa pessoa e levar ela, batizar ela e continuar caminhando com ela? Esse capítulo nos mostra a bênção de ser enviado, a bênção / a alegria de ser enviado por Deus para fazer a missão, tá? Então, do versículo 26 a 38, eu não vou fazer a leitura toda de novo aqui, mas a gente vê que um anjo, olha lá, 26, fala para Filipe, levanta e vai em direção ao sul, né? E vai e prega. Só que o que é interessante é que se você olhar para o versículo 25, olha o versículo 25. Versículo 25 diz que depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados. Então, a igreja foi a Samaria. Pensa bem, Samaria já era uma porcaria, a cidade. Aí eles vão aos povoados de Samaria. Tipo, eles foram a São Pedro. Aí depois eles começaram a ir para o interior de São Pedro pregar. Tá? Então, já é admirável. Meu Deus do céu, esses caras fazem missão em qualquer lugar. Sem ser suficiente isso, Deus pega pelo Espírito Santo Filipe e leva para um cara para levar o evangelho. Uma pessoa andando numa carruagem. Uma pessoa. Deus pega um evangelista, um cara que está fazendo sinais, milagre, cura. O cara está todo vapor pregando o evangelho, subindo nas praças, pregando o evangelho, curando. E Deus pega assim, ó, pega e diz, ó, agora vai lá e prega para um. Para um só. Então, Felipe também é um modelo de discipulador. Ah, pastor, mas eu não quero ser discipulador. Então você não quer ser cristão. Jesus falou para todos fazerem discípulos. Então você vai ter que se render ao papai. Você precisa ser um discipulador. Você precisa ser um discípulo de Jesus e discipular outras pessoas. Ensinar o evangelho. Batizar outras pessoas. Isso é para todos. É para todos. A grande comissão é para todos. Spurgeon fala, né? Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não existe cristão que não é missionário. Não existe. Todos foram comissionados. Então, só me resta o que? Olhar para Felipe e aprender como. Como? Algumas coisinhas simples. Felipe, no verso 29, presta atenção, dá uma olhadinha lá no verso 29. O Espírito Santo fala o quê? A primeira coisa que o Espírito Santo fala a Felipe, aproxima-te, acompanha. Se você quer levar o evangelho para alguém, você tem que se aproximar. Aproxima-te. Não tem como ficar longe das pessoas. Por isso que é ridículo falar que cristão só tem que andar com cristão. Como é que você vai proclamar o evangelho? Para quem? O pastor? Vai evangelizar eu? Então, você tem que aproximar e você tem que, além de se aproximar, acompanhar. O Espírito Santo fala no versículo 29, aproxima-te e acompanha ele. O que nós precisamos é de pessoas dispostas na igreja a se aproximar dos outros. A se aproximar. Porque existem muitas barreiras dos outros, porque o outro não é bonitinho, não é cheirosinho, não pensa que nem a gente, e é difícil nos aproximarmos. Mas o que o Espírito Santo fala? Tem que te aproximar. E tu tem que acompanhar essa pessoa. Aqui está um segredo sobre como fazer discípulos. A segunda coisa que é importantíssima, um modelo para nós de Felipe. Olha só o versículo 30. Felipe correu e ouviu o que o homem lia. Ouviu o que o homem lia. Algo importantíssimo, ouvir as pessoas.
ouviu o que o homem lia. Então, ele pergunta, tu entende o que tu está lendo? Algo importantíssimo para que nós façamos missões e discipulemos outras pessoas é ouvir as suas perguntas. Aí então ele pergunta, mas é que isso aqui que eu estou lendo, ele está falando dele, ele está falando de Deus, o que ele está falando? A gente precisa ouvir as perguntas das pessoas, não querer desatar, falar, fazer uma visita. Eu geralmente nas visitas que eu faço, pastoral, às vezes acontecem umas situações constrangedoras, tipo assim, um cara que é teu amigo lá de outra cidade que é cristão fala assim, pastor, eu estou te ligando que eu tenho um primo meu que mora em Santa Maria. Eu, tá, e daí fico pensando, ele diz assim, tem como o senhor fazer uma visita pastoral lá, levar o evangelho para ele? Tem, mas ele conhece o evangelho? Não, ele nunca quis ir na igreja, ele está em Santa Maria. Aí vai eu lá no centro, eu sei que o cara não quer me ouvir, foi o que o primo dele pediu. Aí eu fico lá, 2 horas ouvindo o cara falar, falando futebol, bolacha, não sei o que lá, o céu. Eu fico ouvindo, quando a pessoa faz uma pergunta, a Bíblia diz que isso. Tem que ouvir a pessoa. Ela vai introduzir, tu vai responder as perguntas dela. Mas é que é assim, né? A vida é injusta. Não. É injusta, olha só. A Bíblia diz isso. Então você precisa se acompanhar, se aproximar, ouvir as pessoas e responder o questionamento dela. Eu conheço o pastor Ricardo Agreste, que ele disse que ele sentou com 3 casais durante 3 anos. Foi 3 anos, né, Henrique? 3 anos ele sentou com 3 casais, e esses casais não iam à igreja. Durante os 3 anos, esses casais não foram à igreja. Eles só se sentavam uma vez por semana, tomavam um café da manhã e faziam perguntas. E o pastor respondia. No 3º ano, dois casais se batizaram e se tornaram membros da igreja. Um foi embora. Porque ele levou tempo, se aproximou, escutou, ouviu, respondeu. Tá? Não posso demorar muito. Chegando no final do dia, do tempo. Mas algo bem importante é um termo aqui no grego, do versículo 35. Olha lá o versículo 35. Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Vê que Filipe anuncia o Evangelho. Apesar de Filipe ouvir a pergunta dele, apesar de a gente ouvir as perguntas das pessoas que não conhecem Jesus, para introduzir a palavra, o final da nossa palavra é o quê? O Evangelho. Não é que a gente vai ficar respondendo pergunta igual bobo. Pergunta aí, tem vida após a morte? Não, próxima pergunta. Não é isso. É responder a pergunta e encaminhar para o Evangelho de Cristo. Filipe fez isso, esperto. Ele ouviu a pergunta, começou... Evangelho nele. Essa é sabedoria. Algo que é importante também é notar que no versículo 31, o eunuco ele fala assim, como eu poderia entender se alguém não me ensine? Vocês acham que as pessoas vão entender o Evangelho se ninguém ensinar? Como eu vou entender o Evangelho se ninguém me ensina? A palavra ali no grego é rodegel. É um guia. Não é só ensinar, é um guia que guia as pessoas no deserto. Tá? Rodegel é um guia que fica no deserto e passa toda a jornada que as pessoas têm que ficar para passar aquele deserto, ele passa junto. Então o eunuco está dizendo assim, não é que eu preciso de um professor, ele diz, como é que eu vou entender a palavra se eu não tiver um guia? Como é que eu vou entender se ninguém caminha comigo? E a diferença entre guias e vendedores de mapa é essa, que o guia vai junto. E nós, para fazer discípulos, nós temos que ir junto na vida da pessoa. Não só é dar um mapa para ele, não, faz isso aqui e resolve o teu problema. Não, é só fazer isso, não, tem que estar junto. Tem que ser um Rodegel. É a mesma palavra usada quando diz assim, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Está dizendo que o Espírito Santo será o nosso guia em meio ao deserto da vida. E nós somos um instrumento pelo qual o Espírito Santo guia outras pessoas à verdade. Tá? A penúltima coisa que nós aprendemos no capítulo 8 é a bênção e a alegria de ser alcançado pelo Evangelho. Depois de você ver a bênção e a alegria de ser enviado, você tem que se regozijar com a bênção e a alegria de ser alcançado pelo Evangelho. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que é menor o milagre que Deus fez na tua vida e na minha do que ele fez na vida do eunuco? O eunuco ele teve que pegar Felipe e mandar lá para pregar para ele, mas na tua vida também foi assim na minha. Deus não pegou um pastor, Deus não pegou um homem de Deus, uma pessoa que foi um guia para você, está sendo. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Então você tem que se alegrar. Esse capítulo 8 nos mostra também da bênção que é ser alcançado. E a gente tem que ter entendimento que a gente foi alcançado e se alegrar por isso. E por último, a importância do batismo. Tá? No versículo 33, nós vemos ali algo interessante. Olha bem
A última frase do versículo 33, eu já estou terminando, tá, gente? É porque a sua vida é tirada da terra. Essa profecia, ela está falando, quem relatará a sua geração porque a sua vida é tirada da terra? Diz na minha versão aqui. Mas basicamente, o que o profeta está dizendo é, quem é que vai explicar para essa geração por que Jesus teve que morrer? Quem vai explicar para essa geração por que Jesus teve que morrer? O eunuco entendeu isso. Ele estava lendo a profecia, quem explicará? Olha só o milagre. O eunuco estava lendo, quem explicará para essa geração por que ele teve que morrer? O eunuco não sabia nem sobre quem que o texto estava falando. Ele dizia, sobre quem que o texto está falando? Sobre Isaías, sobre quem que é? Ele nem sabia sobre quem era. A nossa geração é tão alienada de Deus, a nossa geração é tão louca, o mundo é tão alienado da vida que eles não sabem nada. Sabe o que é nada? O eunuco estava lendo ali, dizendo, quem é que vai explicar para essa geração por que Jesus teve que morrer? Quem que teve que morrer? Isso eu não entendi. Só que quando Filipe ensina, qual que é a primeira reação do eunuco? Eu quero me batizar. Eu quero me batizar agora. Quero me batizar, nesse exato momento tem um pouco de água ali, o que me impede? E o que esse capítulo 8 nos mostra? Por último, a última verdade é que a igreja vivia e respirava a ressurreição. A igreja vivia e respirava a ressurreição. Olha só, e isso serve para você que é batizado, mas talvez vive como se não fosse. Esse entendimento, o eunuco entendeu na hora, por que Jesus tinha que morrer, ele entendeu na hora por que Jesus tinha que morrer. Eu usei um exemplo aqui pesado, domingo passado, olha, domingo passado, entre aspas, quem não veio se escapou, né? Porque foi pesada a palavra, foi pesada mesmo. Eu me senti mal depois, bati na igreja hoje, amor, hoje eu bati. É que nem pai, a gente fala com amor 10 vezes, a igreja não fala, tu vai lá dar uma surra. Pai é assim. E eu usei um exemplo pesado, porque eu disse assim, eu estava falando sobre a honra de Deus, eu disse que existem pessoas que fazem o cúmulo do cúmulo, é cometer um pecado e dizer assim, se Deus quiser me mudar, então é que... Eu tenho vontade de torcer o pescoço da pessoa que está falando isso. Se Deus quiser me mudar, eu disse, Jesus morreu por causa disso, Jesus foi assassinado por causa desse teu pecado, você está dizendo, mas se Deus, quem sabe, quiser me mudar... Se Deus quiser te mudar, filho, Ele matou o filho dele por causa do teu pecado. Como se Deus quiser te mudar? Tu tá maluco? Quem contará a essa geração o porquê que ele teve que ser tirado da terra? Quem que vai contar? Eu nunca sentiu lá no fundo do peito. Então foi por minha causa, Jesus teve que morrer, ele teve que ser cortado da terra por minha causa. Então quer dizer que eu preciso morrer também. Eu quero ser batizado, onde é que tem água aí? E eu não quero ser só batizado para morrer, meu velho. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser levantado. Eu quero isso. Eu quero que isso aqui se cumpra na minha vida. A última coisa que esse capítulo 8 nos ensina é isso. A importância do batismo. E eu e você que somos batizados não podemos viver de qualquer forma. É por isso, gente, olha só. Não é querer ser chato, sei. Eu sei que às vezes eu passo do tempo. Passei do tempo, só para informar vocês. É 4:30 já. Depois tem ceia ainda. Mas por quê? Que importante, meu Deus do céu, é importante, não é uma coisa que pode, não, mas acabou o horário, eu vou parar, não posso, eu não posso, porque o maior problema da igreja é esse, o nominalismo. Eu sou batizado, mas como assim? Tu entendeu o que eu nunca entendeu aqui? Por que Jesus foi tirado da terra? Por que a vida dele foi arrancada? Por que o inocente, o santo Jesus teve que ser morto? Ou tu vive uma vida assim, aquela apatia do pecado, então, se Deus quiser me mudar isso, então vai mudar. O que falta para a igreja é esse temor, entendimento da importância do batismo, do significado do batismo, assim como o significado da ceia também, de todas as coisas. Tá, irmãos? Então, que isso aconteça em nós, né? Eu ainda separei um último ponto, que está no versículo 40, que é o último versículo, né? Filipe não para, fala que ele ainda continuou viajando, todas as cidades ele evangelizava até chegar em Cesareia. Isso nos ensina que o discípulo de Jesus, ele sempre tem fome e sede de Jesus. É algo que eu estava também conversando com o Rafa ontem. Eu falei assim, a Rafaela, quando ela chega numa pracinha, ela não pergunta assim, em quantos brinquedos eu tenho que andar, papai?
Porque a gente só quantifica e pede conta de números quando a gente não gosta do que a gente vai fazer, né? Tipo assim, quantos minutos eu tenho que correr para emagrecer? Que 20 minutos, 20 minutos. Né? Mas se perguntarem a mim, eu não pergunto assim, tá, e quanto de sorvete eu tenho que comer? O que eu estou querendo dizer? Que aquilo que a gente gosta, a gente não pergunta o quanto tem que fazer. Quanto mais a gente puder fazer, a gente faz. Né? A gente não pergunta quantos dias eu sou obrigado a ficar de férias? 3 dias? Será que dá para ficar só 2? Não, é uma coisa boa, eu quero ficar 100 dias de férias, cara, assim. Eu quero ficar 100 dias de férias. É bom, eu não limito. Então, os filhos de Deus, eles têm sede e fome de Deus, eles não ficam, quanto tempo eu culto? 2 horas tem que aguentar? Tá aí e lê a Bíblia. Quantos minutos eu tenho que ler a Bíblia? Pois que é ridículo ficar falando em número. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Jesus, ai meu Deus, o povo. Quantas vezes que é número? É por isso que é bobo. Eu tenho que dar o dízimo, pastor? Eu tenho que guardar o sábado? Meu, quer guardar um dia, filho? Quer dar só 10%? Quer perdoar só quantas vezes? 3 por dia? Não entendeu ainda? Não entendeu ainda que o que é bom para ser desfrutado? É a bênção de ser desfrutado, meu Deus do céu. Para fazer o máximo. Para passar culto. O Rafa ontem brincou e falou para mim, culto, ó. É ele que é o culpado. Ele falou assim, para mim pode pregar 2 horas, tá tranquilo. E para mim também. Se a palavra é boa, se o evangelho está sendo pregado, eu posso ouvir tranquilamente, 2, 3 horas. A gente vai em conferência, passa a semana inteira ouvindo o dia inteiro a pregação. O dia inteiro. O cara começa a pregar às 9 para as 10. Houve 8 pregadores por dia, assim, ouvindo pregação, tá dói, ouvindo pregação. É bom, eu estou desfrutando, então eu ouço. Né? Então os filhos de Deus aqui no versículo 40 mostra que Filipe já podia parar, ele fala assim, meu Deus do céu, olha tudo que eu já fiz, rapaz. Ele fala, eu vou continuar evangelizando. E que Deus nos mude então, irmãos, tá? Tudo isso aqui só pode acontecer se o Espírito Santo, ele nos mudar e tirar de nós essa insensibilidade. O nosso pecado aqui apontado no capítulo 8 é a nossa insensibilidade. Nós somos insensíveis para a bênção que é ser enviado para pregar o Evangelho. Nós somos insensíveis para a bênção que é ser alcançado pelo Evangelho. Nós somos insensíveis para ver o quanto Deus é bom em meio às adversidades. Nós somos insensíveis para ver que a religião demora para sair do nosso coração, como Simão. Nós somos insensíveis para a importância do batismo e da ceia. Nós somos insensíveis para a necessidade de tantas cidades serem alcançadas pelo Evangelho. Nós somos insensíveis para a necessidade da igreja de um grande avivamento. Nós somos insensíveis para as tristezas dos nossos irmãos e passar dias tristes juntos com eles. A igreja dorme. A igreja é insensível. Insensível. Que Deus mude o nosso coração. Essa deve ser a nossa oração. Amém? Vamos cear. Nossa, Mateus.